Sejam bem-vindos à Escola Bíblica Cristã, Aprendei e Ensinai. Nós estamos no curso de Bibliologia e hoje é a nossa aula de número 8. Hoje nós vamos estudar sobre a vida espiritual na interpretação das Escrituras, tendo em vista que na aula passada nós conversamos sobre uma ciência técnica. Conversamos sobre a hermenêutica e a exegese. E hoje a nossa atenção, o objeto do nosso estudo, vai ser direcionado à vida espiritual. E dentro dessa temática nós vamos conversar sobre a conversão, a vida em comunidade e a sabedoria do alto. Acreditamos que esses pontos são necessários, fundamentais para entendermos a instrução de Deus, para compreendermos as Escrituras Sagradas. Ao longo desse curso, nós estudamos sobre o cânon das Escrituras, estudamos sobre o contexto histórico e geográfico, os gêneros literários e, como eu acabei de dizer, sobre a hermenêutica, com o objetivo de interpretarmos e conhecermos a instrução de Deus. Então, sem essa vida espiritual, é impossível compreendermos a instrução de Deus. Uma pessoa convertida, vivendo em comunidade, na igreja, e recebendo a iluminação do Espírito Santo, ela refletirá uma mente transformada pelo Evangelho, as boas novas da salvação em Cristo Jesus, e manifestará na sociedade uma conduta, os frutos de uma pessoa que é um cidadão, uma cidadã do reino de Deus. Visto isso, vamos ler uma referência bíblica sobre o nosso primeiro ponto, conversão, no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 14 até o versículo 15. Marcos, capítulo 1, 14 e 15. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Jesus nos disse: arrependei-vos, mudem a mente de vocês e passem a crer no Evangelho, as boas notícias da salvação. O arrependimento significa isso, mudança de mente. E quando isso acontece? Quando nós abrimos mão dos nossos pressupostos, da nossa religiosidade que não revela Cristo e das nossas verdades, entre aspas. Quando nós abrimos mão disso que eu acabei de dizer, para sermos transformados pela verdade e a graça de Deus, pois a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então, Ele é a verdade. Quando nós passamos a crer no Evangelho, nas boas novas da salvação, nós voltamos a nossa vida para Deus. Nos convertemos e a Sua palavra vai guiará a nossa vida. E durante toda a nossa caminhada de fé, a transformação de mente deverá acontecer, pois o arrependimento começa na conversão, mas como uma prática de renovação de mente, permanece durante todo o nosso processo de crescimento espiritual. Esse é o primeiro ponto, a conversão, o arrependimento, a mudança de mente para sermos guiados pela palavra de Deus. O segundo ponto dentro da vida espiritual é a vida em comunidade.
E o texto bíblico que nós vamos ler está em Atos, capítulo 2, versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Os membros do corpo de Cristo vivem juntos e não separados, ou seja, constrói um relacionamento humano e espiritual. O crescimento se dá de uma forma coletiva, onde cada um contribui conforme os dons e a vocação que receberam de Deus para a edificação do corpo de Cristo. Os membros da igreja caminham e perseveram juntos, tanto na perseguição quanto nos momentos de paz. Perseveravam na doutrina, na palavra, na instrução da Bíblia Sagrada. Perseveravam na comunhão, no partir do pão e nas ceias e nas orações. O partir do pão aqui pode ser considerado tanto a ceia quanto uma refeição comunitária. Então, perseverem na comunhão, perseverem nas orações, perseverem na doutrina dos apóstolos. O terceiro ponto que nós vamos conversar dentro da vida espiritual é a sabedoria do alto, é essa iluminação, esse entendimento que nós vamos e recebemos do Espírito Santo na leitura da Bíblia Sagrada, na meditação da Bíblia Sagrada. O texto bíblico está em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 4 e versículo 5. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 4 e versículo 5. O texto diz: E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. A sabedoria que o Espírito Santo concede é a iluminação, é o entendimento, a clareza das Sagradas Escrituras. Isso se dá através da vida em comunidade e através da sua devocional também. Ao estudarem a Bíblia, lembre-se, Deus fala por meio da sua palavra. Jesus é o Verbo e a Bíblia Sagrada é a sua palavra escrita. O Senhor trabalha de dois modos, lei e evangelho. O Senhor faz promessas e Ele cumpre a sua palavra. O Senhor não mente. Creia nas Escrituras. Ao interpretarem a Bíblia, lembrem-se, a Escritura tem foco em Jesus Cristo. A Escritura não se contradiz. A Escritura é entendida por meio do seu contexto. O Espírito Santo nos esclarece a Escritura por meio da fé, cria a congregação por meio da palavra e nos leva a confessar a fé com a igreja. Estamos chegando à reta final do curso de Bibliologia e na nossa próxima aula, a aula 9, nós vamos apresentar algumas Bíblias de estudo. Um abraço, fique na paz e até lá.